mas que cura, Pai, que liberta. E que então, Pai amado, nessa noite nós venhamos sair daqui sarados, Pai, curados, Pai, pelo poder da Tua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Podem sentar, irmãos. O próprio Pedro, aquele que era o mais ignorante entre os 12, aquele que era o mais, vamos dizer assim, para frente das coisas, fala: Senhor, para onde nós iremos, se só Tu tens a palavra de vida eterna? Agora nós precisamos entender o contexto, porque Jesus falou assim, se vós também não está gostando da palavra que eu vos ministro nesta hora, pode ir também, acompanhe os que estão indo embora. Glória a Deus. E um tema que eu tirei para essa palavra foi: jamais devemos deixar Jesus. Glória a Deus. Muitos não entenderam o que Jesus quis falar naquele momento, porque muitos estavam no modo carnal, não estavam ouvindo aquela mensagem no modo espiritual. E muitos trataram essa mensagem como um meio de tipo de canibalismo. Porque Jesus falou: olha, aquele que não comer da minha carne e aquele que beber não do meu sangue não herdará o reino dos céus. E primeiramente os judeus começaram a falar assim: que homem é este? Como que ele pode falar uma coisa dessa, comer a carne dele, beber o sangue dele? Isso não existe. Isso é um escândalo para nós. E muitos não entenderam. Muitos não entenderam o que Jesus quis falar naquele momento. Então, Jesus, após pregar acerca que ele era o pão da vida, após ele pregar que ele era o pão vivo que desceu do céu, e que aquele que não comer do pão e beber do sangue de Jesus não herdaria a vida eterna. Muitos que estavam ali não compreenderam o que Jesus quis dizer com essa pregação. Judeus e até mesmo discípulos que estavam ali não compreenderam o que Jesus falava. E por conta dessa mensagem, muitos abandonaram Jesus. Agora, irmão, hoje em dia, trazendo para os tempos de hoje, quantas pessoas estão abandonando o Evangelho, por muitas das vezes a palavra ser ministrada de uma forma mais dura? Quantas pessoas estão abandonando Jesus, porque as escrituras não agradam seus egos, suas emoções, seus sentimentos? Quantas e quantas pessoas estão abandonando o Senhor da glória? Quantas pessoas estão abandonando a palavra viva de Deus, porque não agradam a si próprios? Ou aqueles que não abandonam Jesus, aqueles que não gostam de ouvir a palavra da verdade, mas, entre aspas, não querem sair do Evangelho, tentam distorcer a palavra de Deus para agradar a si mesmo com doutrinas falsas e sem base bíblica. Eu vou pedir que o Pietro me ajude no telão. 2 Timóteo 4:3, capítulo 4, versículo 3 e 4. Desde dos tempos passados, Paulo vinha falando a respeito que muitos não iriam gostar da palavra da verdade. E muitos iriam fazer sã doutrinas para agradar a si próprio. Segundo Timóteo 4, versículo 3 e 4. Glória a Deus, aleluia. Porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos de acordo com as suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Mas Paulo fala aqui para mim e para você: tu, no entanto, ser equilibrado em tudo, suporta os sofrimentos, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Muitos estão abandonando Jesus por a palavra não agradar seus egos. Muitos estão distorcendo a palavra de Deus para agradar, para tentar provar que Deus são três. Mas que na verdade a Bíblia fala que Deus é um. Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. E teve muitas pessoas que não deram crédulo para essa palavra. Muitos não deram ouvido a essa palavra. Então o que eles fizeram? Distorcer a Bíblia. Distorcer a palavra do Senhor para agradar a si próprio. Eu estava conversando com o pastor André hoje e eu falei: pastor André, o povo de Deus, os ministros do Evangelho, a igreja apostólica sempre foram à margem. Sempre foram à margem, irmãos. Porque quem dominava aquela época era a igreja católica. E o povo de Deus, desde o Antigo Testamento, sempre foi um povo sofredor. Sempre foi um povo desprezado.
Muitos, quando falavam de Jesus, até morriam por causa dele, por causa do nome de Jesus. Mas Jesus aqui adverte. Jesus, ele é o pão que desceu do céu. João capítulo 6, versículo 33, 34 e 35. Vai falar assim: pois o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então eles pediram já a Jesus: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Diante disso, Jesus ministrou-lhes e disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Aleluia. E ele continua suas falas no verso 47, 48, até o 51, ele vai falar assim: e em verdade vos asseguro, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e estão mortos. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que deverei dar pela vida do mundo é a minha carne. Então, quando Pedro fala: Senhor, para onde iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna? Ele sabia que fora de Jesus não há salvação. Ele sabia que fora de Jesus ele ia morrer espiritualmente. Ele sabia que fora da presença do Senhor ele estaria perdido completamente. Porque Pedro, ele sabia quem ele estava seguindo, o próprio Deus encarnado. Os discípulos não reconheceram, os judeus não reconheceram, mas Pedro reconheceu: Senhor, eu não vou. Todos podem abandoná-lo, mas eu não, porque só tu tens a palavra de vida eterna. E precisamos de Jesus nas nossas vidas, porque ele é o pão que nos alimenta. Ele é a água ele é o pão que nos alimenta, ele é a água da vida. E quando essa água, irmão, ela entra no nosso ser, ela flui em nossa alma e se torna uma fonte de águas vivas. Glória a Deus. O povo no deserto comeu do maná, mas todos eles estão mortos. Se nós continuarmos comendo desse pão que o mundo nos dá, eu e você, nós vamos morrer. Se nós continuarmos só todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem e a crer por intermédio dele. João não era a luz, mas foi enviado para testemunhar da luz. A palavra é a luz verdadeira que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, ao que crê no seu nome, o nome de Jesus. Glória a Deus. Então hoje eu quero trazer para vocês, irmãos, tem várias razões, mas hoje eu escolhi 3, três razões para jamais pensarmos em deixar Jesus. Só 3, existem várias, mas eu só citei 3 aqui. Só ele é o caminho para o Pai, o único mediador. João 14,6, põe para mim por gentileza. Asseguro isso, Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então o primeiro passo para nós não abandonarmos Jesus é porque ele é o único caminho que nos leva aos céus. 1 Timóteo 2,5.
Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Um só Deus e um só mediador, Jesus Cristo, homem. O único que não pode nos levar a Deus é Jesus, não tem outro. Colossenses 2,9 vai falar que toda a plenitude da divindade estava corporalmente em Jesus Cristo. Isso quer dizer que o Alfa e o Ômega estavam em Jesus Cristo. O Yahvé, o Elohim, o El Shaddai, todos os títulos de Deus estavam em Jesus. É toda a plenitude. Não existe 50% para Deus e 50% para o Espírito Santo, não. Ele é o próprio Espírito Santo. Ele é o próprio Deus. Glória a Deus, aleluia. Mas, infelizmente, muitos buscam a Jesus primeiramente pelas coisas terrenas, pelos milagres e pelo pão. João capítulo 6, versículo 2. Primeiramente, vamos ler o 26 aqui, 6:26. Jesus respondeu a eles assim: em verdade vos afirmo, vós me buscai não porque viste os sinais, mas porque comeste os pães e vos fartastes. Então a multidão estava seguindo Jesus por causa dos milagres da multiplicação dos pães, por causa da multiplicação dos peixes. E no João capítulo 6, versículo 2 vai falar: então uma grande multidão seguia porque tinha visto os sinais que eles realizavam nos enfermos. Então que seguidores são esses que só querem seguir Jesus por causa do pão, só querem seguir Jesus por causa dos milagres e se esquecem do que Ele é? Será que nós só seguimos Jesus porque Ele tem algo a oferecer para a gente? Ou porque Ele é? Pelas obras ou pelo que Ele é? Porque aqui vai falar que muitos abandonaram Jesus. E discípulos. Porque estavam seguindo Ele apenas pelo que Ele fazia. Então a partir do momento que Ele pregou uma palavra mais dura, muitos deles abandonaram Ele. E é o que acontece hoje em dia. Muitos estão nas igrejas buscando bênção e acima de bênçãos. Mas a partir do momento que Deus pega um pouco mais pesado na palavra, ele abandona Jesus. Abandona a fé. E olha o que a Bíblia diz. Se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios 15:19. Põe aí para mim. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos mais miseráveis de todos os seres humanos. Então, se nós esperarmos por Jesus, buscarmos Jesus só porque o que Ele tem, pelos milagres que Ele faz nas nossas vidas, somente nessa vida terrena, pelos bens materiais, pela saúde, somente para isso, nós somos mais miseráveis, diz a palavra. Temos que aprender a ter visão espirituais, assim como Moisés teve essa visão. Põe aí Hebreus capítulo 11, versículo 24. Glória a Deus, aleluia. Hebreus capítulo 11, versículo 24. Vai falar assim, pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser aclamado como filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado como povo de Deus, a desfrutar os prazeres que o pecado é capaz de proporcionar por curto período de tempo. Por amor ao Messias, julgou sua desonra uma riqueza mais excelente que os tesouros do Egito, porquanto contemplava sua gloriosa recompensa. Por meio da fé, abandonou o Egito, não temendo a ira do rei, perseverou, pois fitava aquele que é invisível. Temos que ter fé igual Moisés teve, irmãos. Moisés tinha tudo para ficar no Egito. Sabedoria, riqueza, tudo o que ele quisesse. Tudo. Mas não. A Bíblia vai falar que preferiu ser maltratado assim como o povo de Deus. Porque ele sabia que o local que ele estava, não estava mais agradando o seu espírito. Ele sabia que quando ele olhava para o povo de Deus, quando estava sendo escravizado pelo Egito, sentiu amor, sentiu compaixão. E Moisés não se agradou a ver aquele povo naquele sofrimento. Então Moisés, ele abandonou riquezas. Moisés, ele abandonou honras. E a Bíblia vai falar que ele preferiu ser maltratado assim como o povo de Deus. E teve a sua recompensa. Então, os irmãos, que nós não venhamos buscar Jesus apenas pelos milagres, pelas bênçãos que Ele pode trazer nas nossas vidas. Mas que nós venhamos buscar a Jesus. Adorar o nome dEle pelo que Ele é. Glória a Deus, aleluia. Porque
só Jesus pode saciar a sede da nossa alma. João capítulo 4, versículo 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, torna-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Então só Jesus pode saciar a sede da nossa alma. Assim como aquela mulher samaritana, todas as vezes ela vinha ao poço buscar água porque ela estava alimentando a sua carne, matando a sede da sua carne. Jesus falou, se vós beber desta água, tornará a ter sede, mas a água que eu lhe der se tornará fonte de água viva. Somente Jesus pode matar a sede que há dentro do nosso coração. Somente Jesus pode saciar a nossa sede que há dentro da nossa alma. Aquele vazio que muitas pessoas sentem só pode ser preenchida com a presença de Jesus. Glória a Deus. E muitos procuram matar a sua sede entrando por caminhos que parecem bons, mas que o seu fim conduz à morte. Põe Provérbios para mim, capítulo 14, versículo 12, que vai falar acerca... Provérbios 14, versículo 12. Vai falar assim: há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções de vida, mas ao final conduzem à morte. Aquele que quiser aproveitar a sua vida de forma pecaminosa, vai perdê-la, mas aquele que estiver disposto a doar a sua vida a Cristo, vai salvá-la. Glória a Deus. Mateus 16, 25. Louvado seja Deus. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Glória a Deus, continuando, 26. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Louvado seja Deus. Assim como Paulo, temos que viver como quem já morreu para o mundo. Gálatas 2:20. Louvado seja Deus. Olha o que Paulo vai falar. Fui crucificado juntamente com Cristo. E desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então a partir do momento que nós descemos as águas do batismo em nome de Jesus, a partir daquele momento, você não vai viver mais os seus prazeres. A partir do momento que você descer as águas do batismo, tudo o que você fez de errado, de todas as formas que você tentou agradar a tua carne, a partir daquele momento, as águas vão levar embora. E a partir do momento que você levanta, uma nova vida vai ser restaurada na tua vida. Você não vai viver mais os seus prazeres. Você não vai viver mais do jeito que você quer, mas do jeito que Cristo quer. Muitas pessoas por aí afora do mundo falam assim, esses crentes não aproveitam nada dessa vida. Para quê, irmão? Muitos cristãos falam assim, eu vou dar um tempinho porque eu preciso aproveitar a minha vida, eu preciso curtir a minha vida. Mas que vida é essa, irmão? Que a própria palavra fala, aquele que quiser aproveitar a sua vida de forma pecaminosa. Fala para mim como é que você vai viver em santidade no mundo. Fala para mim como é que você vai agradar a Deus vivendo aí no mundo afora, fazendo os prazeres da sua carne. Porque a própria palavra de Deus vai falar assim, vós que é espírito, fazeis as coisas do espírito, mas que vós que estáis na carne, fazeis as coisas da carne. E a própria Bíblia fala, aquele que quiser aproveitar a sua vida de uma forma pecaminosa, agradando a tua própria carne, vai perdê-la. Porque Jesus sempre pregava o além. Jesus sempre pregava lá na frente. Jesus sempre pregava de uma forma espiritual. Você quer curtir? Pode curtir. Mas e a sua alma vai para onde quando você morrer? Quando você perder ela? Agora, quando eu dou a minha carne para Cristo, a minha alma vai ganhar a vida eterna. Louvado seja Deus. Gálatas capítulo 6, versículo número 14, vai falar assim, ó. Quanto a mim, no entanto, que eu jamais venha a me orgulhar, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio do qual o mundo já foi crucificado para mim e eu para o mundo. Então eu já fui crucificado para o mundo, irmão. Deixa falar o que quiser falar da tua vida. Você não vai esperar nada menos do que isso. O mundo vai te julgar porque você não está fazendo mais as vontades da carne. O mundo vai tentar te colocar para baixo porque você não está fazendo mais a vontade da tua carne. A vontade do mundo, você não está fazendo mais a vontade da carne. É por isso que o mundo odeia os cristãos. É por isso que o mundo tenta tanto julgar os cristãos. Por quê? Porque eles estão vivendo para Cristo. E o mundo já foi crucificado. E nós também já fomos crucificados para o mundo.
O cristão não tem mais o que se envolver com o mundo mais não, irmão. A partir das águas do batismo, o cristão ele não deve mais ter prazer nas coisas mundanas. Glória a Deus. E a última razão é porque só Jesus nos amou de uma forma extraordinária. Romanos 5, 6 em diante. Vai falar assim: em verdade, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por todos os ímpios. Sabemos que é muito difícil que alguém se disponha a morrer por um justo. Embora, por uma pessoa que se dedica ao bem, talvez alguém tenha a coragem de dispor a sua vida. Porém, Deus comprova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado. Então, que amor é esse, igreja? Mesmo nós fazendo tudo de errado, mesmo muitas das vezes falamos que nós nunca iríamos pisar numa igreja, Ele nos amou. Ele entregou a tua vida por mim e por você, mesmo ainda pecadores. Louvado seja Deus. Jamais poderemos voltar à vida pecaminosa, porque estaremos crucificando novamente o Filho de Deus. Louvado seja Deus. Hebreus 10, 26. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente, prestes a consumir todos os inimigos de Deus. Hebreus 6,4, irmão, perdão. Ora, é impossível para aqueles que uma vez forem iluminados. É o que eu estava falando com o pastor André hoje. É impossível para aqueles que uma vez forem iluminados. Iluminados pelo quê, irmãos? Pela palavra. Uma vez iluminados com a verdade. Uma vez sendo iluminado pela palavra de Deus. Experimentar o dom celestial. Presta atenção nessa palavra, irmão, que ela é muito forte. É impossível para aqueles que uma vez foram iluminados experimentar o dom celestial e tornaram-se participantes do Espírito Santo e provar os benefícios da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Agora no versículo 6, mas apostataram da fé. Sim, é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento, tendo em vista que contra si mesmos estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Então, a partir do momento que a pessoa ela é iluminada pela palavra, a partir do momento que ela experimenta os dons celestiais, Deus usa, Deus toca, Deus faz através da sua vida, a partir desse momento, a partir do momento que você recebe o batismo com o Espírito Santo, o dom de línguas, a partir do momento que você torna-se participante do Espírito Santo, a partir do momento que você prova todos os benefícios de Deus, e a partir do momento que você fala assim: hoje é meu último dia. É a partir daí que você nega e crucifica o seu Cristo novamente. Se eu tivesse feito essa pergunta antes, os irmãos iam falar que nunca iria crucificar Jesus. Quem quer crucificar Jesus aqui? Levanta a mão. Ninguém. Mas você sabia que muitas das vezes nós crucificamos Cristo todos os dias? A partir do momento que você fala assim: hoje eu não vou pregar mais. A partir do momento que você fala: eu não vou ler mais a palavra de Deus, você está crucificando o Salvador novamente. A partir do momento que você fala assim: eu não vou mais para a igreja, você está crucificando Cristo novamente. Você está levando Deus, Jesus Cristo, ao Calvário novamente. A partir do momento que você não ama mais o seu irmão, você está crucificando Cristo. A partir do momento que você não está fazendo mais a vontade do Senhor, você está crucificando Ele. E isso é todos os dias. E você está zombando publicamente dele. Então, para que abandonar o Senhor? Louvado seja Deus, aleluia. Porque só Jesus nos amou de uma forma extraordinária. E todos os dias nós crucificamos Ele. Essa é a nossa, como é que eu posso falar? Essa é a nossa gratificação para Deus. Levar Ele ao madeiro novamente. Essa é a nossa gratificação com Jesus Cristo, quando você fala: eu não vou mais pregar, eu não vou mais louvar, porque eu prefiro viver a minha vida, eu estou perdendo a minha vida. Mas quando a Bíblia fala: quando você perde a sua vida, você ganha ela. Quando você perde a tua vida carnal dentro desse ministério, dentro da palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus, você não está perdendo a tua vida, irmão. Você está ganhando ela.
E quando nós renunciamos essas coisas, quando nós entregamos a nossa carteira de diácono, quando nós entregamos a nossa carteira de pastor, nós estamos igual os judeus, quando estava Barrabás do lado direito e Jesus do lado esquerdo. Nós estamos gritando, solta Barrabás e prenda Jesus. Essa é a nossa gratificação para Deus. Esse é o nosso obrigado, esse é o nosso amor por Deus, crucificar eles todos os dias. Muitos falam de Pedro, porque Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas a Bíblia nunca vai falar que Pedro negou Jesus novamente 3 vezes, negou só uma vez. Agora nós que se achamos os santos, nós que se achamos os melhores crentes da face da terra, nós crucificamos Jesus todos os dias, nós negamos Jesus todos os dias. É fácil você olhar para Pedro e falar que ele negou Jesus, ao invés de você olhar para si mesmo e ver que você todo momento está crucificando ao Salvador. Todos os momentos da sua vida você está negando, está crucificando Jesus Cristo. Pedro pode ter negado ele 3 vezes, mas a partir do momento que Jesus falou, ó Pedro, quer ir acompanhar eles? Ele falou, Jesus, eu não vou, porque só tu tens a palavra de vida eterna, Pai. Eu não sei, eu não tenho outro caminho. Se eu subir aos céus, o Senhor está lá. Se eu descer às profundezas do oceano, o Senhor está lá. Então para que, Jesus, eu vou abandonar o Senhor? Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Se voltarmos a pecar voluntariamente, já não existe mais nenhum sacrifício para ser oferecido por nós. Louvado seja Deus. Hebreus 10, 26. Que foi o que eu li antes desse daqui. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas uma horrível expectativa de juízo forgadente, prestes a consumir todos os inimigos de Deus. Então todos aqueles, irmãos, que voltar a pecar voluntariamente. O que é pecar voluntariamente? Porque você quer. Porque a tua vontade da carne é pecar e você faz a vontade da carne. Isso é pecar voluntariamente. Já não existe mais nenhum sacrifício para ser oferecido para nós. Porque o sacrifício ele já foi oferecido na cruz do Calvário. A salvação já foi feita através da cruz. Então, se você voltar a pecar novamente, fazer as coisas que você fazia quando você estava no mundo, não existe mais salvação para ti, não existe mais. Igual a palavra vai falar aqui, ó, não existe mais nenhum sacrifício, porque já foi feito. Louvado seja Deus. E eu concluo. Como poderíamos um dia pensar em não segui-lo? Como poderíamos pensar em deixar a sua presença? Se só Ele tem as palavras de vida eterna. Se só Ele possui a água viva que pode saciar a sede das nossas almas. Se só Ele nos amou ao ponto de deixar a sua glória celestial para se fazer homem e morrer por nós. Então como abandonar um Jesus? Como abandonar Jesus Cristo se Ele fez tudo isso a nosso favor? Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida, Ele se ofereceu em sacrifício. Quando nós estávamos no pecado, quando nós estávamos no lamaçal do pecado, Ele foi o único que olhou lá do céu e falou, eu vou salvar essa vida. Como abandonar um Jesus desse? Hoje nós só amamos Jesus porque Ele nos amou primeiro. Hoje nós só estamos com Jesus porque na Bíblia fala, vós não me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Se sinta privilegiado de estar aqui nesta noite. Se sinta bem-aventurado de estar aqui nesta noite, igreja. Não foi vocês que escolheram estar aqui nessa casa. Não foi vocês que escolheram estar aqui neste momento ouvir essa palavra. Mas Ele nos amou. Ele nos escolheu. Se estamos aqui é porque Jesus nos escolheu. Se nós estamos aqui é porque Ele sabia da sua capacidade, sabia que você pode ser útil na presença dEle. E que jamais, irmão, jamais nas nossas vidas nós podemos crucificar o nosso Cristo novamente. Que jamais nós podemos crucificar o Senhor da glória novamente. Que jamais nós possamos retroceder, assim como a Bíblia fala, assim como o cão que volta ao seu vômito. Aquele que olhar para trás não é digno de herdar o reino dos céus. Porque Jesus sabia que um dia nós iríamos olhar para trás e mesmo assim Ele nos amou. Jesus sabia que um dia eu iria negar Ele várias vezes, mas mesmo assim Ele me amou. E a única pergunta que Ele fez aos 12 falou assim, vocês querem ir? Pode ir. Porque eu sem vocês eu continuo sendo Deus, e vocês sem mim continuam sendo o quê?
Muitas vezes hoje Jesus faz essa pergunta: quer ir? Está dura a palavra? Esta palavra aqui já não está mais agradando seus corações? Pode ir. Se a minha presença está sendo um fardo na vida de vocês, pode ir. Se o ministério que vocês carregam sobre as suas vidas está sobrecarregando vocês, pode ir. Está difícil? Está achando ruim? Pode ir. Quer acompanhar os judeus? Quer acompanhar os outros discípulos? Vai. Está dura a palavra? Vai. Pastor André está trazendo um estudo aqui, não está me agradando não. Vai, irmão, vai embora. Quer ir acompanhar os outros que foram? Vai. Mas nós temos que fazer que nem Pedro. Senhor, o sangue pode dar na canela, mas só tu tens a palavra de vida eterna. Só eu sei que só o Senhor é o único Deus. Eu não acredito mais em 3, eu não acredito mais em 4, eu não acredito mais em 5. Eu não consigo me ver, Senhor, vendo o Senhor de uma forma trinitária, mas não. Onde muitas pessoas que falavam que conheciam a palavra de Deus, hoje está aí, como Paulo uma vez falou, que não ia se gostar da sã doutrina, iria fazer doutrinas para agradar a si próprio. E a única palavra que Jesus falou: vocês não estão gostando, pode ir. Mas nós temos que ser que nem Pedro, mesmo sendo arrogante, mesmo negando Jesus 3 vezes, foi um plantador de igreja, foi um ministro do evangelho, porque ele sabia que ele era o único caminho. Não existe igreja, não existe. Ele é o único caminho que nos leva ao Pai. Pedro, ele poderia ter os piores defeitos da vida dele, mas ele nunca abandonou Jesus. Eu posso ter os meus piores defeitos, a igreja primitiva pode ter os piores defeitos, o pastor Joés, a Simone, a Teresa e todos que fazem parte desse ministério pode ter os seus defeitos, mas eu nunca vi pregar fora da palavra de Deus, e é o que basta. Pode falar o que quiser, se não está gostando da palavra, acompanhe os outros que foram embora. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluias. Deus está falando com nós nessa noite: até quando vocês vão me crucificar? Até quando vocês vão me negar? Vocês foram iluminados pela palavra. Eu derramei dons sobre a vida de vocês. Vocês estão participando do meu espírito. Todos os benefícios tenho proporcionado para vocês. E a gratificação que vocês me dão é levar eu para a cruz novamente. Oh, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Até quando vocês vão me negar? Que amor é este, igreja? Mesmo nós sermos tão falhos, tão pecadores, o Senhor ainda está neste lugar. Mesmo sendo falho e pecador, a presença de Deus nunca saiu das nossas vidas. Mesmo um dia eu falando: Senhor, o dom que o Senhor trouxe sobre a minha vida de ministrar o evangelho, eu quero dar um tempo. O Senhor falou: não, não, você vai me crucificar novamente, Carlos. Eu te amo, igreja primitiva. Que amor é esse? Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Se você, igreja, um dia pensou em olhar para trás, se você um dia quis voltar a fazer o que você fazia antes, Deus, através desta palavra, está te curando nessa noite. Se um dia você pensou em retroceder por alguma dificuldade na sua vida, sabe que esta palavra está te transformando nessa noite. Porque só Ele, igreja, só Ele tem a palavra de vida eterna. Só Ele é a cura. Só Ele é a nossa libertação. Só Ele é o Senhor Jesus. Somente nele, somente em Jesus Cristo está todos os benefícios que nós precisamos. E agora eu te pergunto: será que sobre tudo isso que foi ministrado nessa noite,
Será que ainda nós vamos abandonar Jesus ainda novamente? Será que tudo isso aqui que foi ministrado nessa noite, será que ainda nós vamos pensar em retroceder? No criar raízes? Porque a palavra de Deus fala assim: bem-aventurado aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. E aquele que edifica a tua casa na rocha. Pode vir um vento, pode vir a tempestade, mas a base que é o Senhor Jesus, a rocha que é o Senhor Jesus, não vai fazer